juntinhas para ouvir uma história emocionante. Nós chegamos no terceiro episódio, olha que legal! E até aqui o Senhor tem nos ajudado nesta caminhada. Eu já quero começar pedindo para você, mulher, curtir, inscrever no canal Bárbara Milling e compartilhar esse vídeo com muitas outras mulheres. Assim, você ajuda essa mensagem a se espalhar e chegar em muitos lares. Bom, a minha convidada de hoje, ela é muito querida. Uma profissional de destaque, esposa, mãe de 2 filhos e está aqui para contar pra gente que é possível viver um grande desafio com coragem, alegria, bom humor e fé. E ela nos recebe na sua casa com muito carinho e recebam ela aí na sua casa com muito carinho também. Márcia, que legal ter você aqui conosco, eu me sinto lisonjeada por você ter aceitado o nosso convite. Não, mas o prazer é todo meu, né, Bárbara? Eu te conheci criança, né? Verdade. Afinal de contas, eu sou dentista, estou aposentada por invalidez, mas você colocou o aparelho comigo e com meu esposo Amaro, né? E você era acho que era uma pré-adolescente. Sim. Não foi? Foi por isso que meus dentes estão lindos, gente. Ô Márcia, houve um momento da sua vida, né, recentemente, onde você sofreu um acidente. Eu queria que você, antes de falar isso, contasse como era a sua rotina, né, no seu dia a dia, no seu lar, com a sua família, no seu trabalho. E quando foi esse acidente, que mudanças que trouxeram para a sua vida? Como eu já falei, eu era dentista e esposa do Amaro, e eu falo que eu sou mãe do Eck, que é o Hector, e da Loli, que é a Maria Clara. E eu tinha uma vida assim muito ativa. Ativa no sentido que eu fazia treinamento funcional 3 vezes por semana. Eu dançava 2 vezes por semana no estúdio de dança da Marcela Coelho. E eu era dentista, mãe, esposa, e aí de repente, no dia 23 de dezembro de 2017, íamos fazer uma viagem, foi quando aconteceu uma catástrofe na nossa vida, que foi o acidente de carro, no qual eu quebrei a coluna e lesei a minha medula. Márcia, e como foi exatamente esse acidente? Você me contou o posicionamento que você estava ali no banco, que você acabou protegendo a sua filha. Foi assim, foi um insight tremendo. Na hora que Bárbara me convidou, e o tema do projeto dela é amor e maternidade, eu pensei assim, aí já me veio aquilo ali. Foi exercendo a minha maternidade, foi tomando conta das minhas crias, que eu fui no meio e por isso aconteceu o acidente. Deixa eu explicar o que foi isso. O Amaro escolheu, nós fomos de Uber. Hector, nosso filho, sempre foi muito preocupado com questões assim financeiras, com gastar. Ele sempre foi muito comedido nisso. E ele falou, papai, vamos pedir o Uber mais barato. O Amaro falou, de jeito nenhum, a gente vai pedir o Black, que no caso foi um Ford Fusion. E nós estávamos em Belo Horizonte, no apartamento de Hector, que ele estudava lá, fazia faculdade. E aí, Hector e Maria Clara começaram a brigar, para variar, né? Pelo menos aqui em casa. Eu não sei na casa de vocês, mas não deve ser diferente. Não Irmãos é. brigam. Brigam. Eu sou irmã de mais 3 e tem briguinha assim, todas as casas. E aí Maria Clara já estudava em Londres. Ela estava com o notebook dela na mochila. E como era o instrumento de trabalho dela, ela queria carregar com ela dentro do carro. Sim. Então entrou o Hector, aí eu fui para uma ponta, eu fui para a outra e a Maria Clara ia no meio. E aí o Hector começou a brigar com a Maria Clara, porque ela não iria no meio, porque aquela mochila estava atrapalhando a ele.
que ela colocasse aquela mochila atrás. Ela falou, de jeito nenhum que eu vou colocar atrás. Depois acontece do meu computador e batendo para lá e para cá. O que aconteceu? Eu, para não ter brigas, como toda mãe na maioria das vezes fala, eu fui no meio. Eu sentei atrás, entre Hector e entre Maria Clara. E nisso de ir atrás, naquela época, foi em 2017, Sim. o Ford Fusion que nós pegamos, ele não tinha o cinto de 3 pontas. E eu não coloquei o cinto no caso. Sim. Depois da cidade administrativa, nós estávamos indo para Confins. Era eu acho que era uma sexta-feira à noite, por volta de 8h30 da noite. Estava tendo uma manifestação política depois da cidade administrativa. Devido a isso, pneu queimando para todo canto, o carro parou, veio um outro carro atrás, não viu que nosso carro tinha parado e aí bateu em alta velocidade. E porque o carro estava parado, o impacto foi muito maior. E aí eu fui ricocheteada para frente, fiquei presa entre os 2 bancos. Márcia, que tipo de lesão você sofreu? E conta um pouquinho da sua rotina de reabilitação. Você sempre mostra muita garra, muita disposição na sua rotina. Então fala um pouquinho para o pessoal entender o que exatamente aconteceu com você, né, dentro da medicina e como você lidar no seu dia a dia, se é dessa forma mesmo que você mostra pra gente. Olha, a minha rotina emocional já teve muitos altos e baixos. Então foi o seguinte, quando o acidente aconteceu, eu fui no SAMU com o Amaro para o hospital da Unimed em BH. Sim. E Maria Clara teve um hematoma no olho esquerdo, ela foi com o Hector na outra ambulância. E eu sempre gostei muito de viajar, uma das minhas maiores paixões são viagens. E eu desacordei na hora, tanto que eu não lembro da batida. Eu acordei dentro da ambulância do SAMU. Aí eu lembro que eu acordei e perguntei para ele, ô Nin, o que foi que aconteceu? Aí ele falou, Marcinha, teve um acidente, a gente não vai viajar. Aí eu falei, não Nin, mas eu tô boa, amanhã a gente vai, né? A gente vai viajar. Nisso nós chegamos no hospital, Amaro viu como eu estava, que ele ficou assim muito apavorado, ele perguntou, fazendo as tomografias, perguntou, ela não quebrou nada? Não quebrou pescoço, ela não quebrou coluna? E eles não quebrou nada. Ela só teve traumatismo craniano e contusão pulmonar, que eu entendi que foi um deslocamento do pulmão. Aí eu fiquei internada na UTI e depois no hospital, no apartamento normal. Eu acho que, não me lembro, acho que foi em torno de 7 dias, não me recordo direito. Eu sei que quando eu tive alta, daí que eles me deram um atestado que daí 15 dias eu poderia trabalhar. Mas eu fiquei tendo muitas dores na lombar e estava estranho, porque a minha micção, né, a urina não estava normal, o jeito de sair. E as pernas, elas queimavam muito, era esquisito, ardia, queimava. Eu sei que quando foi em fevereiro, isso aconteceu em janeiro, né? Não, em dezembro, fevereiro, eu fui num médico ortopedista aqui em Governador Valadares, ele pediu uma ressonância. Nele pedir a ressonância, viu-se que eu tinha quebrado a coluna na cintura e que tinha tido uma lesão da medula. Quando eu fiquei sabendo isto, nossa senhora, eu chorei demais. Mas o médico me falou que isso não era do acidente, que tinha sido um trauma antigo. Eu falei, trauma antigo? Eu dançava. Eu fazia treinamento funcional, que não é igual crossfit, mas era uma atividade física mais puxada. E eu nunca tive nada. Aí eu falei, tem alguma coisa errada, eu não vou ficar nem em Belo Horizonte, eu não vou ficar nem em Valadares, eu fui para São Paulo.
Aí eu cheguei em São Paulo dia 28 de fevereiro. No dia 29 eu fiz outra ressonância, acusou a lesão da medula e a fratura da minha vértebra e o médico falou, não tem outra justificativa, foi do acidente de carro. Acidente. Mas eu andava. Aí quando foi em abril, como devido eu ter tido um chicote, eu ricocheteei para frente, deu uma hérnia muito grande aqui na minha cervical. E para não comprimir a medula aqui em cima, eu operei essa hérnia. E daí para cá, eu vim perdendo os movimentos, o meu equilíbrio. Quando eu cheguei em junho, em São Paulo novamente, porque o parêntese, o médico falou que só iria operar a minha fratura da coluna na cintura, na torácica 10, se houvesse um aumento dos sintomas. Sim. Porque até então, como já tinham passado 2 meses, não justificaria mexer, que ela estava estabilizada. Só que ela veio piorando, eu cheguei em junho lá, andando já com uma muleta, uma bengala. Aí eu operei, saí da cirurgia para descomprimir a medula, tirar os cistos, já andando de andador. Que eu sou cadeirante de longas distâncias, mas eu ando de andador em pequenas distâncias. E Márcia, como tem sido o apoio da sua família? Como foi durante essa caminhada até aqui? E se você sentiu medo nesse processo? Nossa, eu já senti muita coisa. Eu tive depressão. A primeira depressão minha foi de pensar que o Amaro podia me largar, porque aquela mulher que sempre foi controladora, que ao invés de esperar que eles me ajudassem, eu é que estava querendo ajudá-los. De repente, precisar de ajuda, Sim. Gente, foi difícil demais. Foi muito difícil. Eu tive medo do Amaro me largar. Mas ele se manteve comigo e se mantém até hoje, me estimulando e falando, Marcinha, dias melhores virão. Mas teve também outro tipo de depressão. Foi agora na pandemia que eu tive que parar meus tratamentos em São Paulo. Primeiro eu tratei os 6 primeiros meses de fisioterapia, fiquei em Belo Horizonte. De Belo Horizonte, eu consegui uma vaga no Luci Montoro, que é o Instituto de Reabilitação da USP. Aí eu fui para São Paulo porque lá tem robótica. A Rede Sara, por exemplo, eu fui também na Rede Sara em Belo Horizonte, mas lá não tem robótica, então eu optei para ir para São Paulo. Aí eu passei a morar em São Paulo. Em São Paulo, em março desse ano, eu já estava andando com as bengalas, uma numa mão, outra na outra. Com a pandemia, eu tive que parar os exercícios, tive que parar com a robótica. Aí eu retornei para cá. E aí foi uma regressão total. Mesmo que eu fiz as fisioterapias aqui, mas eu senti assim que as ativações, os comandos, não era para uma lesão neurológica, era para se fosse uma lesão músculo-esquelética. Daí que eu piorei muito, o controle de esfíncter piorou, eu fazia xixi o tempo todo nas fraldinhas, evacuar também. Então assim, isso tudo, nossa senhora, eu me senti um estorvo, o Amaro ter que me dar banho toda suja, Maria Clara, minha Loli também, o Hector não estava aqui. E daí assim, daquela mulher toda ativa... Sim. E daí o que aconteceu? Eu quero falar com toda a humildade. Eu achei que Deus não existisse, não. Por que Deus estava me deixando sofrer tanto, gente? Sabe, eu perguntava para ele, por que você não me levou naquele acidente? Por que você deixou eu estar passando por isso? Não era mais fácil eu ter morrido? E aí, foi que o Amaro falou, não, Marcela, você tem que voltar para São Paulo, porque eu não queria mais nem voltar para São Paulo, porque eu achava que eu tinha perdido e não ia ter achado. E aí, eu voltei para São Paulo,
né, por insistência dele, insistência de uma amiga minha também, Renata Guerra, Diana Sacre. Eu voltei para lá e foi quando eu comecei a recuperar e a minha fé começou a voltar. E é isso. E hoje eu tô assim, nossa, eu já pedi muitas desculpas a Deus, mas Ele sabe, Deus é pai. E todo pai, ele entende seu filho. E eu tenho certeza, sabe, que por Ele entender, por Ele me amar, Ele assim, Ele me perdoou demais. E Ele não quer que eu me culpe. Ele falou, se eu te perdoo, não é para você se sentir culpada. E dessa forma eu estou vivendo a vida, #deficiente física e feliz, muito feliz. Eu acho linda essa sua fala, deficiente física e feliz. É uma frase muito forte. Eu tenho certeza que hoje você realmente tem vivido isso que você fala. Márcia, o versículo que Deus colocou no meu coração para falar com você é: bem sei eu os planos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente não pode questionar os desígnios do Senhor, mas Ele tem trazido aos poucos o entendimento. Eu tenho certeza que você está conseguindo entender tudo isso que você tem passado e os questionamentos estão cada dia mais distantes. Aproveitando essa sua fala, deficiente física e feliz, você comentou recentemente dos deficientes da mente, Márcia. Quem são esses deficientes da mente? Porque o que eu comentei? Que todo mundo, gente, todo mundo tem a sua deficiência. Por quê? Porque uma vez eu coloquei essa hashtag, um grande amigo que eu tenho, o Rony, ele virou para mim e falou assim: ô minha querida, você não é deficiente. Aí eu falei para ele: Rony, qual que é o problema? Todo mundo tem a sua deficiência. Eu tenho uma deficiência física, a outra pode ter uma deficiência no fígado, no rim, ou em alguma parte. Agora, a pior deficiência é a deficiência da mente. Sabe por quê? Quando a gente tem a deficiência mental, quando a gente faz de um probleminha, um problemão, aí é que a vida fica difícil. É difícil levar a vida. Porque a gente tem que ter sabedoria para fazer de um problema na nossa vida um detalhe, mas ele não pode ser a nossa vida, gente. A gente tem que ser mais. A gente tem que ouvir a essência da gente. E a essência é o quê? É Deus falando. Deus falou que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, por que a gente tem que se ouvir? Porque se a gente é a imagem e semelhança dele, nós somos a coisa mais linda desse mundo. Então é por isso que eu tenho a minha deficiência, mas eu sou feliz, muito feliz. Márcia, recentemente você viveu uma situação um pouco desagradável, né? Que você solicitou um táxi, chegando para te buscar. Ele desistiu quando você disse, né, da sua situação de cadeirante. Como você se sentiu e o que você tem para dizer, né, para pessoas preconceituosas? Nossa, gente, é muito ruim você ser excluído, é muito ruim você ser discriminado, não é bom. Mas existe. Mas vamos procurar ser mais, vamos procurar amar mais o outro, a se colocar na situação do outro. Seja ele branco, preto, gordo, magro, seja qualquer coisa que ele for. É bíblico, gente. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não faz diferente não, porque a energia que você fica no seu coração, eu tenho certeza, não vai ser boa não. Em contrapartida, se você abrir os braços, se você acolher, se você tratar o outro com normalidade,
como sendo uma pessoa, vai ser muito melhor. Nem é para o outro não, é para você mesmo. Porque eu acho que aquele motorista de Uber é que perdeu de ter ido comigo. Ele ouviu muita coisa boa. Eu tenho certeza que ele perdeu. Você está do lado de uma mulher maravilhosa e que tem uma história de vida tão linda. E a gente vê Jesus nas suas palavras, Márcia, e ele que perdeu, eu tenho certeza. Não é? Ele que perdeu. Márcia, vamos falar agora sobre um assunto muito importante, já caminhando para o final. Existem muitas mulheres hoje nas suas casas completamente insatisfeitas com o seu corpo, com algo talvez no seu rosto, que seja algo de nascença. Muitas mulheres lindas dentro de um padrão estabelecido pela sociedade e muitas outras assim inconformadas com, de repente, por estarem acima do peso ou não gostarem de algo em si mesmas. Eu vejo você falando o quanto você se acha linda. Eu queria que você também deixasse um recado para essas mulheres tão insatisfeitas com o que elas estão vendo diante do espelho. Ai, gente, olha, não é que eu sou convencida não, mas ultimamente eu tenho me achado tão linda, tão bonita. Eu tô tão apaixonada por mim mesmo. A melhor coisa da gente é você se apaixonar por você mesmo. Porque, gente, todos temos as nossas imperfeições. Vamos embelezar essas imperfeições. Eu tenho uma cadeira de rodas, ela é pouco parecida. Ela é roxo metálico e os aros são pink. E outro dia fui elogiada por essa cadeira de rodas. Nossa, que cadeira de rodas diferente, bonita. Aí eu pensei, se todos nós temos as nossas imperfeições, por que não embelezarmos essas imperfeições? Se a gente embeleza o que é imperfeito na gente, a gente aceita e fica tudo mais fácil. Fica tudo mais bonito e o que é feio, o que é imperfeito desaparece. É por isso que eu tenho me achado muito linda, maravilhosamente linda. E você é maravilhosa. Márcia, para a gente fechar, você pode me responder com uma ou poucas palavras o que representa para você Deus? Ai, até fica arrepiada. Deus é tudo, né? Deus, Ele está aqui dentro. Nossa, Deus me ama demais. Ai, não tem explicação, gente. Gente, eu sou cadeirante de longas distâncias, andante de poucas. Eu faço cateterismo. O que é isso? Depois que eu urino, eu coloco uma sonda, porque a minha bexiga ficou com problema. Então, para não ficar resíduo de urina, eu tiro com a sonda. Tem vezes que eu não controlo o cocô, se me der muita vontade, assim, eu chego no banheiro, como eu ando devagar, controlo não. Então, gente, se antigamente eu fosse imaginar uma pessoa passar o que eu tô passando e feliz, eu ia falar assim, não existe, coitada daquela pessoa, olha a vida que ela tinha, a vida que ela estava passando. Então, eu só tenho que dizer que Deus vive em mim. Amém. E eu estou muito feliz por isso. Que lindo! Márcia, família. Ô menina, família é tudo. É tudo. Amaro, Hector, Maria Clara. Nossa Senhora, gente. Depois de Deus é família. Futuro. Futuro, só a Deus pertence. Eu quero viver o presente feliz, para que eu tenha certeza que o meu futuro vai ser melhor ainda. Márcia, eu amei ter você aqui no episódio de hoje. Obrigada. Você é luz, você emana algo de dentro que vem de Jesus. Eu tenho certeza, Deus te escolheu para estar aqui, Deus te escolheu para falar para muitas mulheres, é só o começo do que Ele vai começar a fazer na sua vida. Deixa eu só falar uma coisa. Deixa. Muita gente virava e falava que Deus tinha um propósito para mim. E eu, no desespero, eu falava, que propósito é esse? Que vá pra puta que pariu, desculpa, gente. Esse propósito, eu quero é andar. E Deus tinha um propósito muito grande. Se vocês não acreditam que hoje eu sou muito mais feliz do que eu era
quando eu achava que eu tinha tudo. Amém. Porque hoje eu ouço aquela voz que está aqui dentro. Eu e Deus, ó, é desse jeito, gente. É muito bom, é maravilhoso, é surreal. Amém. Márcia, vou te dar alguns mimos aqui. Olha que lindas essas flores da empresa Max Flower para florir mais ainda a sua vida. Obrigada, Bárbara. Ai, que coisa linda. Esse mimo aqui do Ateliê Funcional da Aline Nossa, Sampaio, gente. que trabalha com produtos low carb, sem açúcar, sem glúten. Que chique, adoro, gente. Eu sou super vaidosa. E ela está com opção de panetone. Gente, é uma delícia. Nossa, que bom. Para Poxa, você Bárbara, também experimentar obrigada. o produto dela. Nossa, E a empresa Canudinhos Davi, para você comer com a família no canudinho. Canudinho com doce de leite. Hector ama. É o doce que Hector mais gosta. Ai, que delícia. Então depois dessa entrevista aqui vai todo mundo comer canudinho. Vamos. Consegue Gente, pegar e a aí? embalagem, que coisa mais preciosa. Você merece muito mais, minha linda. Obrigada, nossa. Um beijo. Ai, eu acho Deus que te ficou abençoe. Obrigada por ter te recebido na sua casa. Eu termino por aqui esse episódio. Eu espero que você tenha sido muito abençoada. E essa mensagem fica para a gente deixar de ser preconceituosa, para a gente se amar e entender que o amor de Deus por nós é grande demais, é imensurável. Eu espero você na quarta-feira da semana que vem com uma outra história para abençoar a sua vida. Jesus te ama.